Segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, memória facultativa de São Pedro Claver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, e Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo um dia de sábado, e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no centro. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão foi curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. No mesmo dia em que temos a oportunidade de celebrar São Pedro Claver, o grande apóstolo jesuíta dos africanos que foram trazidos como escravos para a região da Colômbia. O testemunho de vida e de amor de São Pedro Claver por todos aqueles homens e mulheres que foram vítimas da escravidão e trazidos para cumprir trabalhos nos campos de agricultura da região da Colômbia, marca decisivamente a história. Lendo um pouco sobre a vida de São Pedro Claver, o Senhor fez passar santos jesuítas como ele ao longo de sua estrada para que pudesse compreender o grande chamado de misericórdia do Senhor de ir ao encontro daqueles que poderiam se perder por causa da condição de vida e as condições para a vida em que se encontravam. Homem santo, cujos olhos e coração deixou sempre ser conduzidos pelo Senhor e aprendeu a amar atentamente todos aqueles que estavam à sua volta, ainda que a compreensão de direito em relação a esses irmãos e a compreensão sobre a dignidade deles fosse socialmente muito limitada e equívoca. Através da caridade, São Pedro Claver não se deixou jamais confundir. Através do Evangelho, São Pedro Claver soube sempre compreender e afirmar a dignidade de cada ser humano. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como até em tempos difíceis em relação à compreensão social do que sejam os direitos do próximo, o Evangelho não nos permite estarmos em confusão. Por isso, no Evangelho de hoje, os gestos de Jesus são muito claros. A prescrição do sábado tem o seu valor e tem o seu significado na história de Israel, pois ela passa a existir por conta daquilo que o Deus onipotente e bondoso, Ele que é misericordioso e justo, realiza pelo seu povo. De maneira que nunca se perdeu no coração do Senhor a compreensão do significado e do valor do sábado. E nosso Senhor o defende e explica
com grande clareza e eloquência. No Evangelho de hoje, não estamos diante de uma afronta de Jesus aos fariseus. Lucas, quando fala a respeito do conhecimento perfeito de Jesus, a respeito de todas as coisas, mostra o quanto o Senhor, em consciência e com clara intenção, age em favor da verdade, em defesa do que é justo, mas, sobretudo, age para a glória do nome de Deus. E como o Deus Altíssimo espera e deseja a conversão também desses que estão os mais pecadores, obstinados à hostilidade contra Jesus, os próprios fariseus. Eles traziam no coração a intenção de ter um motivo para acusá-lo. Mas Jesus, então, mostrando que o Senhor quer misericórdia, Ele é bondade e compaixão, realiza em favor daquele homem uma graça tão desejada por esse mesmo homem e por tantas outras pessoas que rezavam por ele e esperavam, de algum modo, que o Senhor pudesse lhe conceder a graça do perdão pelos seus muitos pecados e o restabelecimento do corpo físico. Eis que esse dia chegou, e de fato, para a glória de todos aqueles, para a glória do nome do Senhor, mas para como conforto para o coração de todos aqueles que rezaram com esse homem por esse homem, a Assembleia ergue um louvor a Deus quando Jesus o cura. Porém, o coração dos fariseus, diante dessa evidência do poder de Deus e, sobretudo, dessa obra de santificação que o Senhor está realizando, sentem desprezo, raiva e pensam, a partir disso, como serem autênticos inimigos de Deus, empenhando-se com todo o coração para impedir seus planos. Pobres homens que não conseguiram impedir os planos de Jesus e deixaram de participar neles. Pobres homens, se terminando a vida, permaneceram apenas com a raiva e o descontento de não terem conseguido. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê a graça de termos sempre um coração atento ao nosso próximo, atento à caridade, como o coração de São Pedro Claver. Um coração capaz de perceber e compreender o poder de Deus. Um coração capaz de entregar o que o Senhor nos inspirou a ter conosco, a entregar por amor a Ele, assim como Ele nos inspira a rezar pelos nossos irmãos e irmãs e a entregarmos nossa vida e tudo que nos pertence em Suas mãos. Que o bom Deus, pela intercessão de São Pedro Claver e a Virgem Maria, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.